gente sabe que a arte sempre foi um modo de resistência, de expressão através de diferentes meios como música, pintura, livro, dança, filme. O surgimento do rap nas periferias nos meados dos anos 80, para falar de problemas e a vida nada fácil do povo, era composto por músicas com mensagens de liberdade e abaixo a um governo opressor. Esse pode ser um exemplo bom da voz e toda uma grande dimensão que a arte dá pra gente. Infelizmente, onde tem liberdade, tem gente incomodada. E ao longo dos anos, diferentes produtos culturais sofreram censura e perseguição. Aqui a gente vai listar as principais peças da cultura pop que sofreram censura. Eu sou Gabriel Weiner e esse é o Cultura Pop Brasil. Os livros alimentam a fonte do conhecimento, não é, galera? E não é de surpreender se eu te falar que muitos desses livros já foram considerados subversivos, malignos e o próprio agente do caos em forma de papel. Para começar a falar sobre essa literatura subversiva, quero apresentar um grupo de livros que fizeram a diferença. A gente chama esses de distópicos, futuristas e até loucos. São livros que foram escritos em meados do século passado e a sua temática continua terrivelmente atual. Então eu apresento aí as obras-primas como 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. Eles são livros desafiadores que falam sobre um futuro com regimes totalitários, sociedade fragmentada e delírio coletivo. É uma visão pessimista do futuro e a perseguição aos diferentes. Em 1984, a grande obra de George Orwell, lançada em 1948, foi banida dos Estados Unidos por ser considerada pró-comunista e, ao mesmo tempo, foi censurada na antiga União Soviética por ser considerada uma crítica ao regime vigente. E só anos mais tarde compreenderam a grande ironia da história, não é? O mesmo aconteceu com Fahrenheit 451, um livro que aborda um governo totalitário que proíbe e queima livros. Ironicamente, a obra de Ray Bradbury também encontrou a fogueira e foi censurado por fazer apologia às drogas e à violência. Essa lista não para por aí. Livros famosos como Harry Potter, Apanhador no Campo de Centeios e até Alice no País das Maravilhas já foram censurados também. E meus amigos, como vocês já devem ter acompanhado um pouco, a censura chegou também aos quadrinhos. O poder nerd vem sendo neutralizado aos poucos por forças conservadoras que não entendem a verdadeira representatividade que os quadrinhos oferecem, como aconteceu com Persépolis, da autora iraniana Marjane Satrapi, lançado em 2000. O quadrinho fala sobre a vida de uma jovem iraniana durante a Revolução Islâmica. A obra chegou a ser adotada como material didático em algumas escolas americanas, mas em 2013 o estado de Chicago recolheu todos os exemplares das escolas. Em 2014, o governo texano proibiu a obra por ser considerada literatura iraniana. E mais, a adaptação do filme foi censurada no Líbano. Bom, a gente não podia deixar de falar do Alan Moore, um nome bastante conhecido por fãs de quadrinhos. Esse cara é um campeão da censura nos Estados Unidos. Esse autor vive recluso em um condado na Inglaterra e teve pelo menos 6 de suas obras censuradas, entre elas Watchmen, por abuso sexual, violência e provocar reações políticas. A Liga Extraordinária, que foi rechaçada por comunidades religiosas por seu material imoral. E até a famosa e icônica HQ Batman, a Piada Mortal, foi censurada por um tempo e por alusão a abusos e seu material subversivo. Sandman, do Neil Gaiman, já foi censurada diversas vezes pelo conteúdo considerado antifamília. E aqui no Brasil não poderia ser diferente. Durante os anos da ditadura militar e da grande repressão à cultura, qualquer obra vista como suspeita era vetada. Um levantamento feito pelo jornalista e escritor Zuenir Ventura apura que durante os 10 anos de vigência do AI-5, de 1968 a 1978, cerca de 500 filmes, 450 peças, 200 livros e mais de 500 letras de música sofreram veto. A campeã foi a falecida autora Cassandra Rios, que teve 33 dos seus 36 livros censurados. Os censores alegavam que Cassandra era uma ofensa à moralidade pública, com a maioria dos seus livros ligados à temática sexual. Cassandra até chegou a ser condenada à prisão e ganhou a alcunha da autora mais proibida do Brasil. Eu gostei disso. O cinema também foi atropelado. O movimento do cinema novo era mal visto pelo regime, com filmes censurados, retalhados, engavetados. Laranja Mecânica, por outro lado, de Stanley Kubrick, lançado em 1971, só foi liberado aos cinemas brasileiros em 1978.
A lista de censura e censurados não ia caber aqui. Mas a ditadura acabou faz mais de 30 anos e ainda existem pessoas tentando silenciar a arte, tentando encontrar um modo de banir a cultura. É direito de todos ter acesso às obras e delas extrair o que quiser. Gostaria então de encerrar o programa com duas grandes falas, talvez até um pouco fora de contexto, mas ela fala sobre o momento que vivemos sobre esse assunto aqui. O George Orwell mencionou certa vez que se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. E para os amantes da escrita, os grandes sonhadores que vivem tempos difíceis, fica o alerta de Ray Bradbury. Há mais de uma maneira de queimar um livro. E o mundo está cheio de pessoas correndo por aí com fósforos acesos. O Cultura Pop fica por aqui e até a próxima.